Olá pessoal, vocês pensaram que eu ia ficar de fora dessa? Mas não, surpresa! Eu vim aqui também fazer parte desse grande momento de desfecho, momento em que a gente tem que revigorar as energias e só correr para o abraço do sucesso. E é isso que eu desejo para vocês já de antemão. A minha colaboração vai ser responder essas 3 questões aí relacionadas à nossa disciplina, que é literatura, dentro do ambiente maior, né, do conjunto maior do que a prova propõe, dentro das linguagens, das tecnologias e dos códigos referentes a essas linguagens, né? Para isso eu escolhi 3 questões bem típicas, bem referenciadas aí nos últimos anos de Enem, né, ou em todos os anos projetados, né, assim melhor dizendo. E a gente vai começar com uma linda canção que todo mundo conhece, falando de um ambiente que todo mundo já ouviu falar, se não teve a oportunidade, a felicidade de ir, né? Mas teve aí a felicidade de escutar na voz que eternizou essa canção, que foi o nosso querido Gonzagão. Então já de antemão uma super homenagem aí para a gente iniciar esse nosso encontro literário com a voz de Gonzagão, né? E diante do aspecto que a letra do Catulo cearense, Catulo da Paixão Cearense, e de que música eu estou falando? Vocês já estão vendo aí? Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. O que é que Catulo da Paixão Cearense está fazendo ao deixar aí registrado nesse sujeito poético e que a prova quer saber da gente em que aspecto essa letra, né, a letra dessa canção reflete elementos que são considerados identitários que vão a representar. A gente reconhece aí que o sujeito, não sei se vocês conhecem algo sobre o Catulo, sobre o Gonzagão, eu tenho certeza que sim, mas sobre o Catulo da Paixão Cearense, ele é um sujeito que entrou para a história porque ele retirou músicas de cunho popular e levou para dentro dos grandes salões da aristocracia. Eu estou falando de um tempo que está um pouco distanciado de nós e isso já coincide com aquela virada do século, né? Início do século XX, então a gente percebe que as transformações ocorridas, tanto relacionadas às questões da temática para trazer elementos que não eram bem-vindos ou que não eram vistos, né, nas outras escolas quando os tempos ainda eram clássicos, e a gente está trabalhando com aspectos que já estão aí condizentes com a nossa modernidade. Trazer o sertão, nossa gente, né? Esses aspectos que o enunciado está chamando aí de identitários estão melhor respondidos, vamos ver aqui juntos, na letra A, falando sobre a discriminação dos nordestinos? Não, né? Exatamente o contrário. Denúncia de precariedade social provocada pela seca? Também não, porque ele está falando não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão. Inclusive a gente dá vontade de se projetar nesse luar, né? Pelo contrário, não é a precariedade que está aqui exposta. Experiência de deslocamento vivenciado pelo migrante, a gente já escutou isso em outras histórias, em outras narrativas, em outras músicas, mas também não é o caso dessa música do Catulo. Profunda desigualdade social entre as regiões brasileiras? Também não. Então, a resposta correta só pode ser aí a valorização das características naturais do sertão nordestino. E você que estudou, eu tenho certeza, a vida toda, ou que na verdade aí já projetou um estudo reforçado nessa reta final, sabe que isso vai fazer parte desde o início, quando a gente valoriza aspectos relacionados ao modernismo e que é uma retomada daqueles elementos que a gente viu sendo plantados enquanto sementinha lá na escola literária que a gente chama de romantismo. E muita atenção porque são escolas prediletas para o Enem, né? Tem que estar com tudo aí em dias em relação ao modernismo, romantismo no sentido desse brio identitário, dessa formação do caráter da nacionalidade, do exponencial, né, do Estado Nacional Brasileiro, momento pós-independência, e que a gente percebe aí na segunda questão um elemento que vai figurar com esse aspecto, que é o aspecto mitológico relacionado a um ente identitário, né, retirando aí aspectos que a gente pode dizer que são no caráter de formação de um herói que nos representasse. E só de olhar para esse texto não verbalizado que está aí na questão número 2, a gente pode perceber o diálogo que a prova promove. Há sempre muitas questões enfatizando textos não verbalizados
E o que a gente pode perceber aí é que o que a questão quer de nós aí? O índio, em alguns romances de José de Alencar, como a prova já nos diz, que Iracema e Ubirajara, e tem o Guarani também, né? Foram feitos, são obras do grande escritor e do romantismo José de Alencar. E todo mundo que sabe que José de Alencar pertenceu ao período romântico, ao qual eu retratei na minha fala inicial, né, que são dois períodos que tem que estar aí, que vocês têm que estar ligados, têm que estar ligadas, eu digo o seguinte, esse período aqui relacionado ao romântico, né, ao romântico do José de Alencar, ele vai enfatizar o elemento índio para que ele possa ter essa representação da qual a gente necessitava. Afinal, nós estamos falando da formação do Estado brasileiro, independente agora culturalmente, também depois da independência política, né, a partir de 1836, quando dá início aí o romantismo, essa independência cultural identitária, ela vai estar, a gente carecia de um herói. E esse herói virá representado pelo índio. Então, sem sombra de dúvidas alguma, a resposta correta, não só para essa, mas para qualquer questão que venha envolver o elemento índio dentro do romantismo, a resposta será aquela em que haverá a palavra idealizado ou idealização. E a gente tem aí na letra B, idealizado sobre o pano de fundo da natureza, do qual é o herói épico. Então, viu lá, índio, romantismo, independente se seja José de Alencar, poderia ser Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães, qualquer outro escritor que se porta aí dentro do nacionalismo, desse primitivismo nacional iniciado no romantismo, então a gente já sabe aí que a resposta vai ser sempre convidada a olhar para aquela alternativa que tem essas palavrinhas aí identitárias ou identificáveis. Índio como herói, como projeção desse elemento nacional que a gente vai louvar aí de forma idealizada. Lembrando aqui também que gênero épico será o aspecto narrativo e que ele pode aparecer dentro de uma poesia, né? Dentro de uma poesia, o gênero narrativo pode estar ali confluente, mas no caso do José de Alencar, é um escritor de prosa que traz o elemento índio de uma forma quase que poética. Então a gente entende que apesar dos gêneros estarem bem separados, lírico remetido geralmente a textos poéticos, narrativos, épicos, geralmente associados à questão do desenrolar da história e dramático associado à dramaturgia, e que isso é questão certa também dentro do Enem, você que é estudante, você que é candidato a uma vaga aí dentro da universidade que você almeja, tem esse aspecto aí discernido que o índio soa de forma poética dentro da literatura do José de Alencar. E aí vamos caminhar para a terceira questão. A terceira questão envolve o texto de uma linda, uma sujeita maravilhosa, uma poeta maravilhosa, linda, que se chama Cora Coralina, e ela habitou o nosso universo num outro tempo literário, né, que já éramos aí provenientes do modernismo, já havia aquela virada de século, e a Cora começou a escrever num momento muito especial dentro da vida de uma pessoa. Ela já era uma idosa e ela teve um esforço, vamos dizer, uma força mais do que dobrada para que Carlos Drummond de Andrade a incentivasse a mostrar o que ela escrevia. E que bom que ele fez isso. Esse grande escritor mineiro ajudou, auxiliou essa grande escritora do Centro-Oeste a chegar até os nossos dias. E é com ela que eu me despeço de vocês, já aí profundo todas as energias positivas para que vocês realizem uma excelente prova, gabaritem as questões e corram para o sucesso. E o texto da Cora diz assim, não foi por acaso que eu escolhi. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Não se esqueçam disso. Então, independente do que venha, né, a gente já faz aí um diálogo, o mais importante é a nossa capacidade de decidir, ir lá enfrentar e acertar dentro das nossas escolhas. A Cora está dizendo isso para a gente e a prova quer saber o seguinte:
No texto, a função, olha, eu estou falando de funções da linguagem, questões certeiras todos os anos. Então, quem ainda precisa dar uma revisitada nas características centrais das funções, que não é o caso de vocês, eu tenho certeza que está tudo aí na ponta da língua, só para fechar a questão. Disse assim, então, no texto a função emotiva da linguagem pode ser identificada por meio de uma característica. Essa característica, para quem aí já sabe que a função emotiva, ela está relacionada diretamente ao aspecto centrado no emissor, né? É do emissor que a gente está falando. Então, quando a gente olha para as alternativas, o que revela essa condição do sujeito lírico projetado pela Cora Coralina, centrada no emissor, está aí respondido de forma correta na letra D de dado. Mensagem centrada no emissor, deixando claro seus anseios e suas percepções sobre a própria vida. Isso serve para Cora e isso serve para qualquer texto que esteja envolvendo a função emotiva, lembrando que no gênero lírico, né, no elemento aí poético, nós temos às vezes duas forças que se confluem em relação às funções de linguagem. Função poética e função emotiva quase sempre estão juntas, mas nesse caso a questão queria elementos que respondessem à função emotiva e por conta disso a resposta é a letra D. Desejo a vocês uma excelente prova, como já disse, levem todas as energias emanadas nesse lindo encontro e eu pude partilhar esse momento com vocês, ainda que distanciado. Um grande beijo no coração e excelente prova. Vão lá e gabaritem!